Fala galera, eu sou o Júlio de Lima e esse é o curso gratuito de Introdução aos Testes de API REST. E essa é a aula número 14, onde nós vamos falar sobre testes funcionais. Nessa aula nós vamos aprender um pouco mais sobre como é que você concebe o que precisa ser testado dentro de uma API REST especificamente. A gente vai fazer isso através do uso de técnicas de teste formais. Dessa forma, você vai começar a ver que aquilo que antes você via apenas em livros ou em certificações realmente valem para o seu dia a dia, e é isso que faz com que você seja mais eficiente no seu dia a dia de trabalho. Lembrando, esse curso é um curso que mostra para você quais são os passos iniciais de alguém que quer se tornar um especialista ou uma especialista em testes de API REST. E outra coisa também que você precisa saber é que existe um grupo no Telegram onde você pode fazer parte enquanto está aqui assistindo essas aulas, de modo que você consiga fazer conexões, conhecer novas pessoas, tirar dúvidas e dessa forma conseguir evoluir muito mais rápido dentro desse curso. Agora, chega de falar tanto e vamos para a prática. Chega aí. Bem, quando a gente fala em APIs REST, algo muito comum é alguém te falar, olha, está aqui o Swagger. E o Swagger basicamente é essa documentação que a gente já tem aqui estudado já desde as primeiras aulas aqui dentro do nosso curso de introdução aos testes de API REST. Não é verdade? Beleza. Só que quando a gente olha para o Swagger, ele realmente é uma documentação. Só que é uma documentação da interface em si. Então o que você vê aqui? Você sabe quais são as funcionalidades existentes, isso é representado aqui através dos controllers. Em cada controller você tem aqui as operações, e a cada operação você tem aqui qual é o método, ou também chamado verbo, você tem também o endpoint. E quando você clica no endpoint, você sabe exatamente o que é que você precisa passar aqui para que você possa consumir esse endpoint, né? Então, ele fala que aqui, por exemplo, no get v1/viagens, você precisa passar o authorization. Fala também que você precisa passar a região, mas a região não é obrigatória. E que, quando isso acontecer, se tiver sucesso, você vai receber um status code 200 e dentro do corpo da resposta vai existir lá então um objeto, e esse objeto ele vai ter lá, dentro do atributo data, diversas, zero ou muitas viagens que foram retornadas, representadas aqui através de um objeto JSON também, e que se houver erros, haverá erros. A pergunta aqui é, essa documentação basta? Não basta. Por quê? Porque aqui não está falando de regras de negócio, como por exemplo, quando eu fizer essa requisição e passar uma região que é a região norte, deverá vir apenas viagens da região norte. Eu sei que essa é uma regra meio besta, meio que parece estar implícita, mas ela nunca estaria descrita aqui dentro do Swagger, porque o Swagger vai te passar apenas qual é aqui, qual é a interface, quais são os elementos de interação através dessa interface. Aqui, por exemplo, dentro dessa parte do Swagger, não vai estar te falando, por exemplo, que usuários do tipo administrador não podem executar essa operação. Apenas usuários comuns. Então, isso não vai estar escrito aqui. Por quê? Porque isso está relacionado à regra de negócio, certo? Vou dar mais um exemplo aqui para você. Aqui, no post/v1/viagens. Aqui eu tenho que eu preciso passar um authorization, que é aqui o nosso token que representa o usuário que está executando essas ações. Mas, novamente, aqui não fala que um usuário comum não pode registrar uma viagem, que é apenas um administrador. Aqui também não fala que, por exemplo, dentro do viagem DTO, que o acompanhante precisa ser aqui um usuário já existente. Essa regra não existe aqui dentro da API, mas estou apenas aqui meio que
tentando te levar a entender algumas coisas que não estão escritas aqui e que não estarão escritas aqui, certo? Aqui eu tenho data partida e data retorno, mas data retorno nunca pode ser, né, uma data menor do que a data partida. Isso não está escrito aqui. Por quê? Porque o Swagger não armazena todas as regras de negócio. Bem, resumindo, Swagger não guarda regras de negócio, ele guarda a questão relacionada à interface. Como é que eu, sendo um software, utilizo essa API REST aqui? É basicamente isso que ele nos mostra. Interessante isso, né? Se é realmente dessa forma, onde as regras de negócio podem estar, Júlio? Elas podem estar em um documento à parte. Podem estar em um caso de uso, podem estar em diagramas de sequência, podem estar descritas de maneira não estruturada. Por exemplo, alguém me mandou um e-mail, me falou quais são as regras de negócio. Pode estar na cabeça de alguém, e eu vou lá e tento extrair de alguma forma. Por exemplo, vamos dizer que eu sou o desenvolvedor aqui desse produto e eu tenho algumas regras de negócio na cabeça. E você vai lá e me pergunta, Júlio, quais são as regras que você conhece para isso? Eu falo, olha, uma regra que eu conheço é que o usuário ele não consegue cadastrar, só o administrador consegue. Onde você conseguiu essa regra, Júlio? Essa regra foi um dia lá que alguém falou para mim, eu vim aqui e implementei, por isso que eu fiquei sabendo. Legal, bacana. Então o que eu faço? Extraio essas regras. E extraindo essas regras eu vou ter um montão de conhecimento sobre o que é que, né, nós temos para essa determinada aplicação. Por que eu estou falando sobre isso? Porque quando a gente fala sobre testes funcionais, a primeira coisa que vem à sua mente são as regras de negócio. E realmente, o termo testes funcionais ele ficou bastante conhecido por ser aquele momento dentro do ciclo de vida da aplicação, do ciclo de vida do desenvolvimento de software, onde nós validamos ali que realmente os requisitos que foram pedidos, foram atendidos, né? A conformidade com os requisitos, beleza? Então, testes funcionais é o validar a função do software. E geralmente quando a gente fala de função, a gente tem dados de entrada, a gente tem um processamento e tem, né, os dados que eu recebo na resposta. Júlio, o que você está me dizendo então é que todas as vezes que eu falo sobre testes funcionais, eu estou falando sobre uma função? Exatamente. Mas, Júlio, eu sempre ouvi falar de testes funcionais como sendo algo executado pelo usuário final, usando as telas da aplicação. Isso é teste funcional? Se você está imputando dados de entrada, ele está processando e você está avaliando os resultados da saída, sim. Mas, Júlio, pensando bem, eu vejo que quando eu testo um método, por exemplo, agora eu não estou mais falando da tela, estou falando do método lá. Estou criando um teste de unidade para validar que aquele determinado método funciona como esperado. Então, vou dar dados de entrada, ele vai processar, eu quero saber os valores de saída. É um teste funcional? É um teste funcional. Por quê? Porque você está testando a função do software. Então, a primeira coisa aqui, né, que nem precisava estar aqui dentro do curso de testes de API REST especificamente, mas que você precisa saber é que testes funcionais são testes que validam a função. Não tem nada a ver se no nível de código, se é no nível de API, se é no nível de interface gráfica, não importa. O que importa é a ação que você está fazendo. Interessante isso, né? Beleza. Júlio, trazendo isso para o mundo das APIs REST. Estou aqui dentro do post /v1/viagens. O que seria um teste funcional aqui, Júlio? Um teste funcional dada aquela regra, que a gente já sabe, que eu só posso cadastrar se eu for um usuário do tipo administrador, eu executar esse teste e ver se realmente é possível cadastrar. E eu executar um teste com um usuário que não é administrador e ver se realmente ele não me deixa executar. Isso é eu tentando validar uma função do software. Então eu vou lá e tento fazer isso.
Beleza. A minha API já está no ar. Eu vou aqui então abrir o Insomnia. Abrindo o Insomnia, eu vou aqui buscar um token de administrador. Beleza? Enviei aqui. Ele já tem o token do administrador. Vou vir aqui em cadastrar viagens. Só vou aqui confirmar que dentro do header ele está pegando aqui o token correto. Olha lá, buscar token do administrador, está correto. Vou então enviar aqui para saber se ele cadastra. Olha lá, cadastrou normalmente. Agora eu vou vir aqui capturar um token do usuário. Send. Vou vir aqui no cadastrar viagens. E aqui no response, vou clicar. E aqui, ó, ao invés de capturar o token do administrador, eu vou mudar para capturar o token do usuário. Ou seja, estou trocando o token aqui, estou usando um token do usuário em vez de estar usando um token do administrador. Se você não sabe mexer no Insomnia, lembre-se que a gente tem uma aula específica sobre Insomnia. Volte lá, faça aquela aula, depois retorne aqui para você conseguir acompanhar melhor essa aula, beleza? Então, fiz isso daqui, agora eu vou clicar em Send. Olha lá, 403, Forbidden, Access is Denied. O que isso quer dizer? Quer dizer que realmente eu fui impedido de conseguir cadastrar uma viagem, dado que eu sou um usuário. Então, esse daqui foi um outro teste funcional. Eu tentei validar que aquela função foi realmente implementada corretamente. Beleza? Então, isso daqui foi eu fornecendo dados de entrada para uma determinada operação, aqui um endpoint com um método da minha API REST, e vendo se eu tive o resultado esperado. Esse era o resultado esperado. Logo, nesse meu teste funcional, eu consegui ter sucesso. Legal, né? Só que o que acontece? Quando eu recebi esse requisito, que era administradores podem cadastrar e usuários não podem, eu interpretei a regra de negócios. Cara, isso é muito importante para que você entenda muito bem. Dentro de teste de software, eu recomendo até que você leia um livro que eu escrevi, um e-book gratuito, que está lá no site, né, no juliodelima.com.br. Você pode acessar, ir lá no e-books, você vai ver que tem um e-book gratuito que é o de testes de software para iniciantes. Talvez você esteja assistindo essa aula e você já tem, sei lá, anos de experiência em teste de software. 12 anos, sei lá, de experiência em teste de software. E você olhou para isso daqui e você encontrou exatamente os dois testes que eu te pedi. Talvez você seja novo e você pensou só em um dos testes, só no teste de administrador para ser cadastrado. Mas o que acontece é que, nesse momento, até esse exato momento, a gente estava usando uma abordagem em teste de software que eu considero uma abordagem empírica. O que isso quer dizer? Quer dizer que, baseando-se nas minhas experiências passadas, ou na interpretação do texto, ou na interpretação da regra, eu pensei aqui em quais são os testes que deveriam serem executados. Foi isso que aconteceu aqui. Mas quando a gente fala sobre testes de software, não é só sobre técnica, só sobre a abordagem empírica. Também é sobre a abordagem sistemática, o uso de técnicas de teste formais para identificar o que testar. E agora eu quero mostrar para você aqui como usa uma técnica, talvez a técnica mais simples de aplicar dentro da área de teste de software. E você vai perceber que a gente está deixando ou às vezes até alguns testes a não serem executados aqui. Veja só que interessante. A nossa regra de negócio era a seguinte: apenas administradores podem registrar novas viagens. Essa era a regra de negócio, ok? Quando eu olho para essa regra de negócio, eu preciso, pensando de maneira sistemática, eu preciso fazer um exercício aqui, que é o exercício
de identificar quais são as entradas dentro desse nosso requisito aqui. Identificar as entradas é talvez a coisa mais arcaica que existe dentro da disciplina de engenharia de software no geral. Por quê? Porque quando você está cursando, né, uma faculdade de engenharia de software ou de desenvolvimento de software ou qualquer coisa similar, você aprende através desse desenho aqui, ó. Você aprende através desse desenho que você tem um software composto por entradas, processamento e saída. Não é assim que você aprende? E aí você tem a entrada sendo passada para o processamento, processamento sendo passada para a saída. Só que, se você lê apenas esse requisito e você interpreta ele, você está terceirizando ao seu cérebro tomar a decisão sobre quais são os testes a serem realizados. Agora, quando você para e faz a análise de uma maneira sistemática de o que isso daqui representa, você passa a vir aqui e tentar procurar quais são as entradas nesse requisito que foi super escrito em alto nível. Eu falo muito sobre isso para os meus alunos no TSPI, que é um treinamento de testes de software que eu tenho, que é treinamento base em testes. Independente se você é super senior, gerente, ou se você é super júnior, acabou de entrar como trainee numa empresa independente, ele serve para vocês. Por que isso? Por quê? Porque ele traz vocês para essa base aqui. Porque vocês não são só interpretadores de texto. Vocês também são técnicos em testes. Quando eu falo para você, olha para esse requisito e tenta encontrar a entrada, o que você me diz? Provavelmente você diz assim, Júlio, administradores é uma entrada. E isso é um erro. Por quê? Porque administradores é um valor que você imputou para a entrada. Qual era a entrada aqui? Credencial. E na credencial eu tenho uma credencial de administrador e eu tenho uma credencial de usuário. Era isso daqui que a gente tinha pensado, né? Era isso que a gente tinha pensado quando a gente entendeu o requisito, quando a gente leu o requisito. Só que a questão é que a gente ficou limitado em administrador e usuário. O que a técnica faz? A técnica, ela te força a você pensar e o que mais. Essa daqui é uma técnica chamada partição ou classes de equivalência. Administrador e usuário são partições, ou também chamadas classes de equivalência, da entrada credencial. Entende? Então, a técnica partição ou classe de equivalência te ajuda nisso, a você pensar quais são as possíveis entradas que você vai dar para uma função da sua aplicação. Interessante isso, né? Então, a gente pensou aqui em administrador e usuário, só que a técnica, ela me fala isso daqui, ó. E o que mais? Aí, se você é preguiçoso ou preguiçosa, você fala assim, não tem mais nada não. Agora, se você está realmente com vontade de testar isso de maneira efetiva, você pensa, deixa eu perguntar para o PO. PO, olha, eu vi lá que eu tenho alguns tipos de credenciais, né? Que é a credencial de administrador e a de usuário. O que mais que eu tenho? Aí ele fala, tem também a credencial inválida. Aí eu falo, entendi, então tem mais uma aqui. Mas olha, você não mencionou nada sobre isso no requisito aqui em cima. Aí ele fala, é verdade, eu esqueci. Mas como você fez a pergunta certa, eu lembrei. Mas como você pensou na pergunta certa? Foi do nada? Não. Foi porque você começou a avaliar quais eram as partições aqui de equivalência, ou as classes de equivalência. E aí isso te fez brotar uma pergunta no que mais. E aí você perguntou e pum, deu bom. Olha só que sensacional. Né?
Aí talvez ele vá lá e te fale. Eu falo assim, olha, legal, e tem alguma outra credencial, tem algum outro, né, algum outro tipo de credencial aqui? E ele fala, olha, tem sim, tem a credencial que é a credencial expirada. Aí você vem aqui e fala, que bacana. Então, além da inválida, tem a expirada. Tem mais alguma coisa aqui que a gente não está lembrando? Não. Tá, legal. Então, olha só que bacana. A gente conseguiu identificar outras duas possibilidades que não estavam na técnica. Novamente, você só identificou porque você parou para usar a técnica. Qual técnica? Uma técnica que te força a você pensar nas entradas de uma maneira sistemática e identificar todas as possibilidades que você pode ter para aquela determinada entrada. E isso é fantástico, isso é sem igual. Isso faz com que você entenda um pouco mais sobre o software e identifique o que mais testar. E por usar a partição de equivalência aqui, você agora pergunta para pro nosso PO, olha, para essa regra de negócio, apenas administradores podem registrar novas viagens. Se eu for administrador, o que tem que acontecer? Ele fala, registrar. E se for usuário? Não registrar. E se for uma credencial inválida? O que precisa fazer se for uma credencial inválida? Se for inválida, não registrar. E se for expirada? Não registrar também. E aqui a gente já tem 4 testes a serem executados. Novamente, 2 você identificou com base no empírico. Apenas naquilo que você foi lá e pensou com base na sua experiência, nos seus conhecimentos passados. E a sistemática? Não, a sistemática foi diferente. A sistemática, você usou uma técnica para isso. Bacana, né? E aí, com base nessa técnica, eu venho aqui e eu começo... eu venho aqui então no Insomnia e eu começo a fazer essas variações. Então, por exemplo, eu vou vir aqui e vou passar uma credencial inválida, ó. Vou tirar aqui o authorization, tá? Vou recortar só para não ter que fazer tudo de novo depois. E vou colocar aqui, ó, A, B, C, D, E, F, inválida. Por exemplo, vou fazer isso. Vou clicar aqui em Send. Olha só, não registrou. Ele deu 401, não deu 201. Entendeu o que eu quero dizer? Se eu tivesse aqui, então, realmente, né, que foi um exemplo hipotético da expirada, mas se eu tivesse uma credencial expirada, colocaria aqui um dado de um usuário expirado para saber se realmente ele iria registrar ou não. Bacana, né? Então aqui o que a gente fez? A gente basicamente fez aqui, projetou aqui 4 testes funcionais e a gente executou esses 4 testes funcionais fazendo requisições via Insomnia. Eu poderia fazer esses testes funcionais com Postman. Eu poderia fazer esses testes funcionais com Rest Assured. Normal. Porque são 4 testes funcionais que eu envio dados e espero. Ele processa e me devolve a resposta. Beleza? Então, para essa aula era isso que eu queria trazer para vocês. Essa fundamentação, né, do que é a utilização de técnicas e também do que é o conceito do funcional em si, para que você entenda como validar o software dessa forma. Eu espero que você tenha gostado. Não esqueça de deixar o seu like. Comente se você ficou com alguma dúvida. Vá lá no grupo, fale o que você achou dessa aula de hoje. Comente quais foram as principais achados, as principais coisas bacanas que você aprendeu hoje. E dessa forma, ajude a melhorar ainda mais a compreensão do que a gente viu aqui. Um abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau!